Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião do pré-natal de alto risco. Hoje, 17 de março de 2022. Hoje vai ter a apresentação do artigo da doutora Bárbara. O orientador é o professor Gabriel, só que ele está no congresso. Se ele não conseguir sair a tempo, eu mesmo vou fazer as considerações aqui a respeito do artigo. Um artigo muito interessante. Então, Bárbara, pode começar a sua apresentação, depois a gente abre para as pessoas fazerem os comentários. Tudo bem, obrigada, professor. Boa tarde, meu nome é Bárbara. Para quem não me conhece, não me viu no hospital ainda, sou R2 agora, e eu vou apresentar o artigo que foi orientado pelo Dr. Gabriel sobre pré-eclâmpsia e pacientes no pré-termo tardio, entre uma conduta expectante ou conduta ativa. O artigo foi lançado no Lancet em 2019. Fazendo uma breve introdução aqui sobre o tema, né, pré-eclâmpsia, basicamente, cerca de 10% das mulheres grávidas vão desenvolver hipertensão e desses 10%, 2 a 3 vão desenvolver a pré-eclâmpsia, que é caracterizada, na grande maioria das vezes, né, com a presença da hipertensão e uma doença multissistêmica, né, por se tratar de uma doença endotelial. A gente vê muito, né, lá no Risoleta mesmo, que é baixo risco, a gente vê muito pré-eclâmpsia, no HC também. E eu coloquei esse quadrinho aí da ACOG, que colocam os critérios. Aí o diagnóstico é a partir de uma pressão maior ou igual a 140/90, em dois momentos diferentes, intervalo de 4 horas, acima de 20 semanas, com pelo menos um dos critérios abaixo, sendo que o critério pode ser de gravidade, assim, de cara, né, no diagnóstico. Sobre o momento de parto nos pacientes com pré-eclâmpsia, a maioria dos guidelines, eles recomendam que a gente adota, né, a partir de 37 semanas, até o momento apresentar um menor risco materno-fetal, e as pacientes no pré-termo tardio, que é entre 34 e 37, o momento do parto ainda é incerto, né, depende muito de como vai ser o desfecho materno e as complicações da prematuridade para o neonato. O que é recomendado hoje em dia é que as pacientes entre 34 e 37 semanas com pré-eclâmpsia são candidatas a conduta expectante até o termo e o parto deve ser antecipado caso surjam os critérios de gravidade, segundo a Sociedade Internacional do Estudo de Hipertensão em Gestantes, que é o que a gente adota, né, no nosso protocolo. O objetivo do estudo é basicamente comparar a realização de um parto planejado, né, induzido, nas pacientes entre 34 e 37 semanas, com a conduta expectante, né, esperar essa paciente completar 37 semanas para aí induzir o parto. E o objetivo também é avaliar se o parto planejado ele reduz desfechos maternos adversos, né, comparando com os desfechos do neonato também. É um estudo randomizado, realizado, multicêntrico, né, realizado em 46 maternidades no Reino Unido, principalmente Inglaterra e País de Gales, randomizado, né, que reduziu um pouco o viés de seleção, foi não cego justamente pela característica da intervenção, né, que é parto ou não parto, né, então a mulher, ela iria saber a conduta que ela estava recebendo e o médico assistencialista também. Para considerar elegível, a mulher tinha que estar grávida, obviamente, maior de 18 anos, entre 34 e 37 semanas, com o diagnóstico de pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia sobreposta, sendo gestação única ou gemelar de DIU, com pelo menos um feto viável. O critério de exclusão para o estudo era, basicamente, a mulher ter o parto já planejado nas próximas 48 horas da randomização, e o principal fator para essa exclusão foi a pré-eclâmpsia ter critério de gravidade, que não iria guardar, né, fazer conduta expectante. As pacientes foram randomizadas aleatoriamente, né, na proporção 1:1, como já falei, e foi não cego, tanto para as mulheres, quanto para os médicos, quanto para os coletores de dados. Ocorreu entre setembro de 2014 e dezembro de 2018. 1.600 mulheres aproximadamente foram consideradas elegíveis, dessas 900 foram recrutadas, sendo separadas nos dois grupos, né? E foi um estudo por intenção de tratar, ou seja, ao longo do estudo, todas as perdas elas foram consideradas na análise final. Só o desenho, né, do estudo para vocês verem que eu já falei, né, das 900 que foram randomizadas, separadas em dois grupos. No grupo que seria a intervenção nova, né, que seria a indução do parto, começaram a induzir 48 horas após a randomização, que foi justamente o tempo para a ação do corticoide, e a decisão sobre modo de indução e qual corticoide utilizar ficou a cargo de cada serviço, cada hospital.
Sobre os desfechos, eles traçaram os primários, né, maternos, os mais, assim, graves, importantes, morte materna, eclâmpsia, alteração de escala de Coma de Glasgow, ataques químicos transitórios, alterações de encefalopatia de forma geral, necessidade de intubação, hemotransfusão, insuficiência renal e hepática. Os neonatais, né, desfechos primários foram os óbito, morte neonatal em 7 dias, morte perinatal, internação em UTI, sem antes ter tido alta hospitalar, né, o RN ele nasce e não vai para casa e direto é internado na UTI, e a longo prazo também eles avaliaram desenvolvimento neuropsicomotor das crianças 2 anos após, né, o estudo durou 4 anos, aí deu tempo de fazer essa análise. Sobre o detalhamento dos resultados que eles obtiveram, né, 2 pacientes do grupo caso que receberiam a intervenção, né, elas tiveram início de parto espontâneo antes da intervenção, e as demais mulheres, elas receberam a intervenção como planejado. Das alocadas por parto planejado, 73% tiveram o parto realmente 48 horas após o início da intervenção, e as alocadas para conduta expectante, 54% tiveram indicação do parto antes de 37 semanas de gestação. Eles não falaram especificamente o motivo disso, mas colocaram no início que o que barraria, né, a continuidade desse grupo era justamente o surgimento de um critério de gravidade. Pode ser que isso tenha acontecido. Falando mais sobre os resultados, né, a proporção de mulheres com desfecho primário foi significativamente menor no grupo com parto planejado do que das pacientes com a conduta expectante, ou seja, pacientes que tiveram o parto induzido entre 34 semanas e 37 tiveram menos complicações, né? E foi um risco relativo entre o intervalo de confiança com um P menor que 0,05, ou seja, confiável. Houve uma morte materna no grupo expectante, mas assim, não foi considerada, porque foi uma morte súbita, não relacionada à locação do estudo. Sobre os desfechos perinatais, foi significativamente menor no grupo maior no grupo com parto planejado em comparação com o manejo expectante, né? Que é o que a gente já espera, assim, de antemão, porque prematuridade é um fator, assim, que traz muitos desfechos desfavoráveis para a criança, né? Também teve um risco relativo entre intervalo de confiança, um P menor que 0,05. Sobre os resultados neonatais, né, não tiveram mortes, mas tiveram consideráveis internações em UTI no grupo de parto planejado, né, de conduta ativa. Mas tem uma crítica que eu tenho, assim, que eles consideraram um critério para internar na UTI apenas a prematuridade, o que eles mesmos colocam, assim, na discussão, que não é um critério isolado lá na Inglaterra para internar um RN na UTI, né? E também a gente vê no nosso serviço que, às vezes, o recém-nascido nasce antes da hora e consegue ficar bem, pesa bem, não tem esforço e consegue ficar com a mãe, né? Não precisa necessariamente ir para a UTI. E os pacientes, os recém-nascidos que foram para a UTI, tanto da conduta expectante quanto do parto planejado, não tiveram, na UTI, diferença entre necessidade de receber oxigênio ou outras medidas mais invasivas, assim. Sobre o parto planejado, né, viu que reduziu morbidade materna, mas aumentou o número de internações neonatais na UTI. Igual eu falei, que o principal motivador foi a prematuridade. Sobre os pontos fortes do estudo, a amostra grande e com representação diversificada foi, assim, num estudo randomizado é muito importante, né? E foi conduzido com padrões rigorosos de guidelines. Eles definiram quais os critérios seriam utilizados e não modificaram isso muito, assim, ao longo do estudo, que deixou mais consistente o desfecho, né, avaliado. Sobre as limitações, eles descrevem que traçar quais desfechos neonatais são relevantes foi muito difícil. E também identificar desfechos maternos num termo, assim, encontrar um termo entre uma hipertensão sistólica grave, né, que é comum, de desfecho ruim da pré-eclâmpsia, a princípio sem critério, e um acidente vascular cerebral. Esse meio termo eles tiveram dificuldade de encontrar para avaliar, né, o desfecho materno. Sobre a conclusão do estudo,
eles apoiam realmente o início do parto em mulheres com pré-eclâmpsia no período de prematuridade tardia, mas eles atentam bastante para o risco neonatal, né? E reforça que as condutas conservadoras podem ser bastante perigosas. Na Inglaterra, né, que tem uma assistência à saúde muito desenvolvida, né, assistência de primeiro mundo, assim. Às vezes fazer um parto antecipado até que, né, para eles lá não sei se seria tão ruim assim, mas a gente não tem a mesma estrutura, né, tipo, de UTI, de disponibilidade para internar um RN que nasce antes da hora e fica mal, né. E os dados também eles foram consistentes em pacientes com pré-eclâmpsia e não em pacientes com hipertensão crônica ou gestacional isolado, né. Eles estudaram só a doença multissistêmica mesmo. E a referência foi o próprio artigo, né? Eu utilizei um pouco da ACOG, mas basicamente isso. Sim. Ok, Bárbara, obrigado. Pode parar a sua apresentação. Tá bom, só um minuto, professor. O professor Gabriel, que ia comentar o artigo, ele pede desculpas, ele está lá no congresso em Ribeirão Preto, e aí ele não vai poder entrar. Então, eu queria fazer umas considerações a respeito do artigo, no lugar do Gabriel, e depois, quem quiser fazer também, eu vou abrir. Então, é um estudo muito bonito, muito bem feito, né, de 2019, publicado no Lancet, quem teve a oportunidade de ler, do grupo lá da professora Lucy Chappell, lá de Londres, que é uma pessoa que estuda muito pré-eclâmpsia, é uma pessoa muito respeitada aí no meio a respeito. E que ele tenta esclarecer exatamente esse ponto aí, que ainda é um ponto de alguma dúvida. Hoje em dia já está bem estabelecido que acima de 37 semanas tem mais benefício do que malefício de induzir as pacientes com pré-eclâmpsia. Então, o benefício de fazer essa indução é maior do que o benefício de segurar a gravidez. Então, acima de 37 semanas, se vocês forem olhar todos os protocolos que tem disponíveis atualmente, eles já recomendam a indução. E abaixo de 34 semanas, o que eles recomendam é uma conduta conservadora, se possível, desde que a paciente não tenha HELP síndrome, não tenha, o feto não esteja muito comprometido, não tenha outras complicações. Então, se possível, uma conduta conservadora. O que deixa esse grupo aí entre 34 e 37 semanas meio em suspenso. Então, foi esse o objetivo, isso que o estudo quis avaliar. O que é melhor nessas pacientes entre 34 e 37 semanas? Induzir o parto, ou fazer o parto cesárea, se for o caso, ou esperar, fazer uma conduta expectante para tentar levar mais a gravidez, para diminuir a morbidade fetal. Então, já tinha outros estudos que mostravam isso, o principal é aquele holandês, o RIPTAT-2, né? O RIPTAT-1 foi acima de 37 semanas e o 2 foi exatamente entre 34 e 37, e ele mostrava exatamente isso, o resultado foi muito semelhante. Diminui a morbidade materna, aumenta um pouco a morbidade fetal. Então, a gente tem que ver, fetal e neonatal, a gente tem que fazer esse balanço do que vale mais a pena. Eu tenho algumas observações a respeito da metodologia do estudo, especificamente, metodologia muito boa. Eu acho até que eu vou projetar minha tela aqui para mostrar algumas coisas aqui, principalmente para os R1 que estão começando, a respeito aqui da uma avaliação de um estudo científico. Vou colocar aqui em tela cheia. Está dando para ver? Sim, tá dando, professor. Bom, então aqui o estudo, esses estudos, a maioria deles hoje em dia tem esse gráfico, né, que mostra esse fluxograma que mostra as pacientes que foram acessadas para entrar no estudo, as que foram elegíveis, as que foram elegíveis, as pacientes que foram sendo retiradas, e depois da randomização, quantas ficaram em 4 braços e como é que foi feita a análise. Então, isso, praticamente todos os estudos que comparam 2 ou mais grupos, eles têm esse tipo de gráfico, mostra no final quantas pacientes foram incluídas. Isso é importante vocês acompanharem para verem como é que foram incluídas as pacientes. A tabela 1 do estudo sempre é a tabela que compara os 2 grupos para ver se a randomização foi bem feita. Se a randomização foi bem feita, os 2 grupos têm que ser semelhantes. Não pode ter diferença entre os 2 grupos, nem entre o grupo do parto planejado, o parto induzido, nem o grupo que foi submetido à conduta expectante. Então, o esperado nessa tabela 1, que são principalmente as características demográficas das pacientes, ou as características pré-inclusão,
ele tem que ser igual, ele não pode ser diferente. Então, nessa tabela 1, a gente quer que os grupos sejam iguais, eles não tenham nenhuma diferença. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a história de pré-eclâmpsia. Então, o grupo da conduta ativa foi 44%, da conduta conservadora foi 48%. Então, eles são comparáveis. Outro dado que é importante aqui é a gravidade da pré-eclâmpsia. Então, as pacientes que tinham pressão menor que 150 eram semelhantes às pacientes que tinham pressão... eram semelhantes nos dois grupos, e também no entre 150 e 160, e também nas pacientes maior do que 160. Então, essa tabela 1 ela é importante para que a gente veja se os dois grupos são realmente comparáveis. E aí depois vem o resultado do estudo propriamente dito. Hoje em dia tem uma tendência de agrupar os outcomes, né, os desfechos, num grande grupo. Então, aqui, quando eles falam os outcomes primários, aqui foi o que a Bárbara explicou. Eles fizeram uma somatória de vários outcomes graves, muito graves, que é a internação em CTI, eclâmpsia, HELP síndrome, tudo nesse grupo único, porque isso fica mais fácil de apresentar o resultado, fica mais fácil das pessoas entenderem, mas, por outro lado, a gente não consegue ter, nessa análise aqui, uma visão geral de que se realmente cada resultado individualmente teve uma melhora. Então, eles costumam apresentar uma segunda tabela com esse resultado. Então, aqui no caso dos maternos, vocês veem que o grupo com o parto planejado, eles tiveram 65% de complicações, né, desses resultados, enquanto que o outro teve 75%, teve mais complicação, que deu um resultado estatisticamente significativo. E no recém-nascido, ao contrário, né? O grupo do resultado planejado teve um pouquinho mais de complicação do que o grupo da conduta expectante. Então, essas foram as conclusões principais do estudo. Mas se a gente olha individualmente os resultados, né, vocês veem que no caso da pré-eclâmpsia, aliás, no caso materno, né, o que impactou mais aqui foi a morbidade materna grave, que é que é o que eles usam também no índice de Fulpeers, que é o que eles relatam lá. Então, teve 20% a mais de mortalidade materna grave, progressão para pré-eclâmpsia grave foi 74%, enquanto o outro foi 64%, foi 10% a mais, e todos esses parâmetros que foram maiores no grupo da conduta expectante do que no grupo da conduta conservadora. Na parte, quando a gente vai agora para a parte dos recém-nascidos, né, uma coisa que eu achei interessante foi até esse dado que a Bárbara chamou a atenção, que o motivo da admissão no CTI, no grupo expectante, foi 42% de admissão por prematuridade pura e simples, enquanto que no grupo da conduta conservadora foi 25%. Então, parece, por esse dado, que teve mais recém-nascido internado só por ser prematuro do que por complicação propriamente dita. E quando a gente olha os dados aqui para baixo, você vê que desconforto respiratório foi igual, hipoglicemia foi até maior no grupo da conduta conservadora. Outras coisas que eu tinha visto aqui, quer ver? Por exemplo, peso abaixo a mediana do percentil do peso foi maior no grupo da conduta de indução imediata do que no da conduta conservadora, talvez porque esses fetos ficaram mais tempo em sofrimento dentro do útero, né? Então, aqui, ó, o peso abaixo do percentil 10 foi 16% no grupo da conduta imediata e 20% na conduta conservadora. Então, teve vários resultados ruins, que foram piores no da conduta conservadora do que na da conduta intervencionista. Mas quando soma tudo isso, talvez influenciado aqui pela prematuridade, que é um número maior, o resultado foi pior. Eu não estou querendo dizer que não seja pior, realmente deve ser um pouco pior. Mas aí eu levo para outro ponto, que é um ponto que ele foi pouco abordado aqui nesse estudo, que foi a questão do uso do corticoide. Esses pacientes que tiveram a conduta, ele fala que o uso do corticoide foi de mais ou menos 60% em ambos os grupos, né? Mas ele não dá dados mais específicos. Será que se eles tivessem usado mais corticoide, os resultados perinatais teriam sido melhores? Né? Então, essa é uma dúvida. A gente tem no nosso protocolo o corticoide entre 34 e 36 semanas. Então, a não ser que a paciente esteja com um critério de gravidade muito significativo,
mesmo que a gente opte por uma conduta mais intervencionista, a gente vai fazer essa conduta depois de 4 horas, depois de 48 horas de corticoide. Então, talvez o resultado seja um pouco melhor. Então, acho que esse é um ponto que não ficou muito claro no estudo e que ainda é um ponto que pode ser melhor avaliado no futuro, se o corticoide nesse grupo especificamente, se ele vai, para essas pacientes de pré-eclâmpsia especificamente, se ele apresenta um resultado, se os recém-nascidos vão deixar de ter essas complicações, vai tornar mais vantajosa a interrupção precoce nesse grupo. Até o presente momento, nosso protocolo lá no HC diz exatamente isso. Entre 34 e 37, se dá para esperar, vamos esperar. Se não dá para esperar, vamos dar o corticoide e interromper. Se a situação é muito grave, vamos interromper mesmo sem corticoide. Bom, eram basicamente essas minhas observações sobre o estudo. Vou abrir para outras pessoas que tiverem interesse fazer algum comentário. Professora Lamanda, Eura, alguém quer falar alguma coisa? Ei, Mário, você já fez uma análise bastante objetiva, didática, que, assim, não só os residentes aprendem e apreciam muito, como também eu, viu? Gostei da sua análise e da sua didática na análise de um artigo. É muito importante essa sua análise objetiva de um estudo para os residentes, essa análise de metodologia, especialmente quando a gente pega um estudo bacana igual esse, né? Eu achei um estudo bacana, que no Reino Unido é possível fazer esses estudos multicêntricos, em que você pode padronizar bem a metodologia, né? Achei muito legal de ler. E isso permite, essa qualidade desse trabalho, acho que permite também algumas reflexões, né, que eu acho que a gente não estão, assim, claramente vistas no trabalho, mas a gente tira algumas reflexões. Uma delas, assim, que eu li, mas, assim, já tinha lido há mais tempo, mas, assim, eu não lembro, eu não ficou muito claro para mim se nesses 2 grupos a incidência de cesariana foi igual. Então esse foi igual, né, foi a me então esse é uma reflexão que eu considero importante, que quando você faz uma indução, a princípio, você, corre um risco maior de evoluir para uma cesariana, e principalmente quando é feita, na 37ª, por exemplo, quando você não tem um amadurecimento, assim, de colo, e aí muitas vezes é um processo que corre um risco de falha e acabar em cesariana. E aí, nesse sentido, eu acho que uma reflexão a fazer é que não se avalia, e também não era o objetivo do trabalho, mas eu acho que merece uma reflexão, que os indicadores de morbidades foram os indicadores mais imediatos, mesmo os maternos, que é agravamento, né, internação, pior, todas aquelas morbidades. Não tem uma avaliação, e também não é objetivo do trabalho, mas merece uma reflexão, de morbidade materna de longo prazo, né, e que eu acho que talvez tenha uma utilidade a gente ver nesses 2 grupos de indução e de conduta expectante, se a gente vai ter realmente uma melhora de morbidade mais pelo menos no longo prazo, ou no médio prazo, né, para essa mulher, considerando esse útero, considerando essa cicatriz de cesariana, né, embora a incidência de cesárea tenha sido a mesma nos 2 grupos. Uma outra reflexão que eu gostaria de Professora fazer. Lamanda, Oi? eu até olhei aqui a incidência de cesárea e, curiosamente, ela foi até um pouco maior no grupo de conduta expectante. É Foi mesmo? 61% contra 55% no do parto planejado, da No indução parto de imediata. indução. Pois, olha para Mas você ver. assim, não atingiu a significância estatística, mas beirou a Aham. significância estatística. Pois é, mas então talvez, e é um grupo com um N bastante expressivo, né? Então é algo que talvez a gente tenha que ver. Mas Na pode continuar, verdade, só. na verdade, obstetra velho velho não, maduro, é um pouco conservador em indução. Uma coisa que a gente pode expressar aqui com vocês é que a indução no Reino Unido, como na Europa em geral, é um procedimento extremamente rotineiro. Eu visitei um serviço
muito de ponta de medicina fetal na França, e lá a indução é como se fosse assim, arroz com feijão mesmo. E isso, assim, assusta um pouco a gente com relação que a gente vivenciava aqui uma limitação muito grande de procedimentos para poder nos ajudar nas induções. Agora, talvez isso possa ter melhorado também, né, Mari? Então, Ah, não, aí, atualmente a gente faz muita indução. Se você chegar lá no plantão do HC, tem pelo menos 2 ou 3 pacientes induzindo todo dia. pois é, então, eu acho que isso tem que Acho que mudar a gente aumentou conceito de bastante. indução. É. Porque, de fato, com a vivência, né, e você vai adquirindo realmente uma cultura que foi modificando com o tempo, né, a gente tinha uma certa resistência na indução, né, mas Professor, inclusive, foi. não sei se a senhora vai lembrar, no passado até a Tayane apresentou o resultado do mestrado dela aqui na reunião do pré-natal de alto risco, e o mestrado dela foi indução em colo ruim, com o índice de Bishop baixo, e foi 72% de sucesso com as pacientes de colo ruim. Então, Ó, que assim, beleza. Então já no melhorou geral, é demais, até maior que isso, né? Nas pacientes de colo mesmo é, favorável, foi 72% de sucesso. é encorajador mesmo, então isso é muito bom. E principalmente se a incidência de cesariana por esse estudo, que é um estudo robusto, interessante, é o mesmo. Então, porque eu fico pensando assim, se a incidência de cesariana é maior e mas a morbidade é menor, você paga o preço de uma incidência maior de cesárea, mas não é o caso aqui. Uma outra questão, Mari, que eu fiquei na dúvida ali de ver, aqueles dois grupos, quando você considerando o risco relativo, que tem ali, alguns passam pelo 1, né? Então, assim, eu sou bastante amadora nas avaliações estatísticas e a Eura Não, não, poderia sim. comentar isso. É, Sei que alguns daqueles parâmetros passam pelo 1, né, então na verdade não tem a validade de significância, mas isso a Eura poderia comentar melhor, e é bom para ensinar para os meninos, né, ensinar nada, esses meninos já sabem, mas é só para relembrar. Era basicamente essa reflexão e agradeço aí a oportunidade. Aqueles principais do resultado materno composto e do resultado perinatal composto, eles não passam pelo 1. Foram as conclusões principais do artigo. Aquele geral, O né, o geral. geral. Os outros, realmente, tem alguns que passam pelo 1, eu só chamei a atenção que a tendência era para ter mais ou menos em determinados grupos, mas tem vários ali que passam. Tem alguns que não passam. Tem uns que não passam e uns que passam, eu E os vi que mesmo. passam. É. Tem Por exemplo, um, aquele que eu falei você do. referiu o que passa. Por exemplo, teve um que eu falei ali, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Da pressão maior que 160, por exemplo, ou a progressão para pré-eclâmpsia grave. Esses não passam. Então, realmente, a paciente Isso. do grupo Indução, de indução melhora teve bem isso. menos pré-eclâmpsia grave do que a paciente do grupo de conduta expectante. Esses não passaram pelo 1. Ok. Eura, quer falar? Sim, cumprimentar a Bárbara, né, pela apresentação que foi ótima. Realmente o artigo é muito interessante, como o professor Mário falou, né, que é uma estatística interessante, né, a metodologia muito cuidadosa mesmo. Acho que o professor Mário já falou tudo, assim, de bem interessante mesmo. Eu só queria saber mesmo, assim, da experiência de vocês com essa decisão compartilhada, né, que ele cita bastante aí, né, decisão compartilhada sobre o momento do parto, né? Porque eu acho que para nós isso é complicado, né? Dada a característica da nossa população, a gente chegar e explicar, olha, interromper agora é bom para você, mas não é tão bom para o seu filho. A gente conseguir passar isso para a mãe, colocar essa escolha assim na mão dela. Eu não sei como é que tem sido essa experiência aí no HC. Euro, a gente tenta fazer isso cada vez mais, mas assim, as nossas pacientes lá do HC, a maioria delas, elas têm uma dificuldade de escolher sozinhas, né? Então, é compartilhado mesmo. A maioria tende a acatar o que a gente sugere. São poucos Exatamente. os casos que a paciente fala assim, não queria. Hoje mesmo, coincidentemente, teve uma paciente entre 34 e 37 semanas, que fez pré-natal na rede privada, mas não tinha o convênio, não cobria o parto, que ela foi para o plantão ontem à tarde e sugeriram para ela a indução, ela estava com 34,5, se não me engano, já com a pressão elevada,
sugerir indução, ela falou que queria esperar o ultrassom, preferia esperar o ultrassom para decidir. Aí nós fizemos o ultrassom hoje de manhã, e acabou que estava tudo normal, mas ela realmente com a pressão mais alta. E aí nós conversamos com ela e ela aceitou fazer a indução após o corticoide. Então, essa foi uma decisão compartilhada típica. O plantão queria já começar a indução ontem à noite, ela não quis esperar, e hoje de manhã eu falei com ela que estava tudo bem, mas que a pressão dela não estava boa e tal, e depois do corticoide o neném teria menos chance de problema, e ela aceitou. Então, vai fazer as 48 horas de corticoide para induzir depois. Então, mas a pressão estava elevada quanto, Márcio? Ela não chegava a ser quando ela chegou a ter pico hipertensivo, acima de 160 por 110, tanto que ela está até no sulfato de magnésio, mas depois ela teve que usar a hidralazina à noite para controlar a pressão, mas depois a pressão ficou estável e a propedêutica da HELP estava toda normal. Então, a gente optou por completar o corticoide antes de iniciar a indução. Mas essa avaliação... Quando ela chegou... o plantão estava certo para propor indução, porque ela estava com uma pré-eclâmpsia grave na hora que ela chegou. Mas estabilizou com a hidralazina e com o sulfato de magnésio, e hoje de manhã ela estava estável já. A presença de critério de gravidade já define, né? Teria sido, se a gente estivesse fazendo esse estudo, ela teria sido excluída, né? Sim. Para esse estudo, ela não entraria. Mas, como ela está estável e o corticoide, eu acho que seria benéfico para ela, ela aceitou. E ela, em princípio, não queria interromper, né? Ela aceitou esperar o corticoide para começar a indução. Muito bem. Alguém mais, gente, gostaria de fazer algum comentário? Então, muito obrigado por a participação de todos. Até semana que vem.